questão da possibilidade de se postergar a realização de TAF por parte de mulheres grávidas em concurso público sempre foi objeto de muita discussão no âmbito do judiciário. A bem da verdade, antes dessa decisão da ministra Carmen Lúcia em afirmar há alguns 2, 3 anos atrás que não seria mais possível se postergar a realização do TAF por mulheres grávidas, levando em consideração cláusula de barreira constante do próprio edital, a jurisprudência de um modo geral, e aqui eu digo jurisprudência dos tribunais de segunda instância e do próprio STJ, sempre tinha reconhecido essa possibilidade. Tem até um caso engraçado no âmbito do STJ, ministro relator Herman, que ele deferiu o direito dessa candidata realizar o concurso público em momento posterior, só que daí o Estado, salvo engano lá naquele caso específico, era o Estado de Minas Gerais, embargou, alegando essa decisão da Suprema Corte, e o próprio ministro voltou atrás. Então essa questão, na realidade, se é ou não possível se realizar o TAF em data posterior àquela pré-estabelecida em edital, sempre foi objeto de discussão. E na minha visão, não há dúvida que deve sim ser reconhecido. Levando em consideração, é claro que aqui você encontrará bons argumentos para sim e para não, mas veja, quem entende que não seria possível, entende que haveria, em tese, ofensa à isonomia por outorgar mais tempo a essa mulher para se preparar para a realização do TAF. Na realidade, Lucas, eu penso o contrário. Eu penso que, na realidade, se permitir que essa mulher grávida realize esse TAF em data posterior, é sim prevalecer ou outorgar isonomia. Porque todos sabemos da lição de Rui Barbosa, que tratar os desiguais desigualmente, levando em consideração este caso concreto, seria outorgar isonomia no que tange o acesso ao cargo público, sem que, é claro, houvesse ofensa ao interesse do Estado, se sobrepondo ao interesse particular. Então, Lucas, na realidade, quando a gente faz análise dos argumentos favoráveis à realização do TAF em data posterior e dos argumentos contrários, a gente acaba por perceber, Lucas, que é uma questão apenas retórica. Então, me parece que se agora, neste momento, nessa repercussão geral, o Supremo reconhecer que é possível se adiar o teste de aptidão física para momento posterior, me parece que nada de novo surgiria, mas apenas argumentos já existentes e já decididos em data pretérita, talvez por magistrados diversos que compunham ali naquele momento a Suprema Corte do país. O edital, ele pode prever uma situação como essa, né? E há editais, inclusive a gente conversando fora dos microfones, o senhor me dava exemplos de alguns concursos em que havia no próprio edital, então, essa previsão de que, para o caso de uma candidata gestante, se concederia a possibilidade da realização dessa prova física em momento posterior, né? Sim, exatamente. Esses últimos concursos aqui no Distrito Federal, para a Polícia Militar do Distrito Federal e para o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, havia uma cláusula no edital que previa expressamente a possibilidade, após o parto, né, a realização desse TAF pela mulher num prazo de 120 dias. Então isso é uma cláusula, bem da verdade, que vem prestigiar a dignidade da própria pessoa humana, da mulher, o melhor interesse do próprio nascituro. Inclusive a própria legislação, o próprio Código Civil protege o nascituro desde o momento da gestação. Então me parece que não haveria nenhum óbice constitucional, muito menos legal, para se admitir a realização do TAF em data posterior. Eu já me questionei muito com relação a esse tema, Lucas, e me parece que impedir a realização do TAF em data posterior poderia ser, inclusive, na minha visão, enquadrado como uma discriminação. Porque, veja, não faz sentido, sob o manto do interesse do Estado prevalecer sobre o individual, colocar uma cláusula no edital falando que a mulher não poderia estar grávida para a realização do concurso público. O argumento que se utiliza para essa afirmação, olha, você se estiver grávida não pode participar desse concurso público, o argumento de, em tese, estar protegendo a saúde da mulher, na minha visão, não é válido. Me parece que esse argumento, a bem da verdade, cria uma cortina de fumaça para gerar uma discriminação
no intuito de não permitir o acesso ao cargo público por parte de todos. E não podemos esquecer, Lucas, o que disciplina o próprio mandamento constitucional, o caput do artigo 5º, que trata sobre direitos e garantias fundamentais. Aqueles elencados na Constituição lá é expresso, Lucas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aqui me parece que não interessa se a mulher está grávida ou não está grávida, o fato é que todos são iguais perante a lei. E aí, Lucas, não podemos esquecer que a mesma ministra, Carmen Lúcia, que foi relatora desse caso no Supremo, que impediu a realização do TAF em momento posterior, tem precedente dela que afirma expressamente que o acesso ao cargo público é direito de expressão de cidadania. Cidadania essa que, segundo o artigo 1º da Constituição, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, me parece, na minha visão, e essa é a parte bonita do direito, onde a jurisprudência não é monodinâmica, ela não é estática, mas pluridinâmica, né? Ela muda constantemente a depender da evolução da nossa sociedade, e parece que este é o momento para se reabrir a discussão sobre o tema e se fazer uma melhor análise quanto à viabilidade de se permitir a remarcação de TAF para a data posterior para aquelas mulheres que estejam grávidas. Não faz sentido, Lucas, na minha visão, é claro, a obstar que a gravidez seja um impeditivo para o acesso ao cargo público. Eu, com todas as vênias a quem entende de forma diferente, acredito que neste momento, do nosso atual ordenamento jurídico e da nossa própria sociedade em termos de evolução, trata-se, a bem da verdade, essa restrição de discriminação, na minha visão. Doutor, em casos, em concursos onde se exija a prova física, por exemplo, não é possível que alguém que tenha algum tipo de restrição, né, por exemplo, um cadeirante, ele seja candidato a ocupar a vaga respectiva. Essa questão, na realidade, dos deficientes, e aqui eu chamo a baila a discussão que, inclusive, foi travada pelo Supremo e, coincidentemente, a liminar que deferiu a reserva de vagas para portadores de necessidades especiais foi, inclusive, também da ministra Carmen Lúcia, no caso específico da Polícia Federal de 2014. Sempre houve uma discussão se era ou não possível se reservar percentual para deficientes nas carreiras policiais, levando em consideração a própria atividade fim do cargo, as atribuições fim do cargo. O Supremo entendeu recentemente, aí ressalto que foi em 2014, que deveria se reservar um percentual de 5% daquelas vagas para os deficientes físicos. Agora, é claro, Lucas, que eu não tenho como submeter um cadeirante ou um deficiente ao mesmo teste ou aos mesmos testes de aptidão física de uma pessoa normal. Por isso vem aquele corolário, desde Rui Barbosa, do próprio princípio da isonomia, que tratar os desiguais desigualmente é a própria definição de justiça ou de igualdade. Então, talvez poderia se aplicar este precedente ou este raciocínio para se beneficiar aquelas mulheres grávidas que, por óbvio, não deixaria de ter o seu filho no que tange a essa eventual ofensa ao acesso ao cargo público. Eu insisto, Lucas, em afirmar que tudo trata-se apenas de uma questão retórica, onde teremos já argumentos fortes e consolidados, tanto para sim ou para não. Vai depender apenas, na minha visão, da atual composição da Suprema Corte. Então é possível que se reveja o posicionamento, mas também é possível que daqui 1, 2, 3, 4 meses se volte ao posicionamento. Depende muito de quem também vai apreciar e julgar o caso concreto. Dr. Max Kolbe, advogado especialista em concursos, professor de Direito Constitucional, membro da Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos da OAB aqui do Distrito Federal. Eu quero agradecer imensamente pela disponibilidade do senhor e falar aqui conosco no Plenário em Pauta, participando do programa. Doutor, muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde então ao senhor e até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição, Lucas. Muito obrigado pelo convite e conte com a gente, tá bom?